Apocalipse 6, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou fazer a leitura na Bíblia de Jerusalém, que boa parte dos textos na Bíblia de Jerusalém, ela está muito mais fiel ao original. E aqui tem uma referência bíblica aqui muito importante acerca de um dos cavalos, seus cavaleiros, no contexto original da cor. Diz assim o Santo Livro: E vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, com o estrondo de um trovão: Vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco, e deram-lhe uma coroa, e ele partiu, vencedor, e para vencer ainda. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: Vem. Apareceu então outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi-lhe concedido o poder de tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe então uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: Vem. E eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na sua mão uma balança. Ouvi então uma voz, ainda do meio dos 4 viventes, que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causeis prejuízo. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: Vem. Vi aparecer o 4º cavalo esverdeado. Na sua versão deve estar amarelo. É isso? O seu montador chamava-se a Morte, e o Hades, na sua versão deve estar Inferno, não é isso? O acompanhava. E foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que a exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas do que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Vi quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se preto como um saco de crina, e a lua inteira como sangue, e as estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair os seus frutos, ainda verde, a ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado, e montanhas todas e ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitões, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os homens livres esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: Demorai sobre nós. Isso mesmo, e escondei-nos da face daquele que está sentado e sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Amados, um texto um tanto quanto revelador para a ação do Senhor, daquilo que Ele está fazendo na história humana. E nesse texto em questão,
tendo em mente, eu gosto sempre de trazer esse entendimento, o contexto do texto inserido, em que João ele está exilado na ilha de Pátio, não porque cometeu um crime, mas por causa da palavra de Deus do seu testemunho. E ele é arrebatado em espírito e começa a ter experiências espirituais, como eu costumo dizer, transcendentais. E ele, quando tem essa experiência metafísica, nos céus, ele tem uma visão da qual no capítulo 5 faz o apóstolo em espírito chorar. No céu ele chora. E por que ele chora? Porque ele vê um livro e esse livro está selado e ele não enxergava ninguém digno, apto para abrir o livro e nem tampouco desatar os seus selos. E João ele chora. No versículo 1 nós podemos ver, o texto sagrado diz, isso aqui já fala coisas profundas para nós. Diz assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, mostra a soberania de Cristo. A soberania de Cristo sobre a história. O livro fala da história da humanidade. Isso mostra que Cristo nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o domínio. Ele nunca perdeu a autoridade. A história da terra não está abandonada, não está ao léu da própria sorte. Cristo é o regente da história. Cristo é o governador da história. Cristo administra a história. A história da humanidade está nas mãos do Senhor. Então João, no versículo 1 do capítulo 6, ele vê o Cordeiro abrindo um dos selos. Mas se não vejamos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, volte um pouco a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura. Apocalipse capítulo 5, agora eu vou fazer a versão na João Ferreira de Almeida. Diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João está vendo um rolo, e ele está vendo um trono, e ele está vendo alguém assentado no trono, e esse alguém aqui é Deus. E ele vê um livro selado, não violado. Versículo 2: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ele faz uma pergunta ao anjo. O anjo faz um questionamento, uma indagação. Versículo 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí quando João vê esse cenário, o texto diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ou seja, a história da redenção humana, a história humana está selada. E João não enxerga a perspectiva salvífica. João não vê esperança. Isso leva o apóstolo em espírito, nessa visão transcendente, chorar. Porque ele diz: como que terá redenção? Como que terá salvação? Porque o livro está selado, está na mão do Senhor. E não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, que é digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, nem de olhar para ele. E João chora. Mas o texto continua a dizer: e disse-me um dos anciãos: não chores. Aí, olha que lindo, amado, olha que lindo, olha que glorioso. Não chores. Ele ouve essa voz. Primeiro ele ouve a voz do grande anjo, que brada com grande voz, e agora ele tem uma outra voz que o apacenta, que o acalma, e diz: eis aqui, ó glória, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto,
e tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, e os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João, ele olha e ele vê o Cordeiro, Cristo, que ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E o texto continua a dizer, versículo 7, e veio, quem que veio? O Cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O Deus Filho toma o livro das mãos de Deus Pai. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse movimento, essa ação que João está vendo, de uma intrepidez, de uma audácia do Cordeiro tomar o livro da mão do que está sentado no trono, fala da autoridade que Cristo tem. E por que ele tem essa autoridade de tomar o livro do que estava sentado no trono, que é Deus? Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando ele ressuscita dentre os mortos, quando ele vence a morte não tem poder sobre ele, é-lhe dado a autoridade do governo da terra, da consumação da terra. Mateus 28:18, Jesus Cristo declara, após ser ressurreto e encontrar o discípulo, ele diz: é-me dado todo o poder. Aonde? No céu e na terra. A autoridade lhe é concedida. Por esse motivo, pelo fato do Cordeiro Santo ser perfeito, ter vencido a morte, e com o seu sangue ele comprou homens de toda tribo, língua, povo, nação, ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. E é nesse contexto que João, ele começa a ver o Cordeiro abrindo os selos, e nós vamos ver cada selo que João vai abrir. Sendo que o livro do Apocalipse, amado, ele é muito fundamentado nos profetas. Por exemplo, nós vamos ver parte do conteúdo desse livro sendo aberto e os seus selos sendo rompidos no profeta Ezequiel. Se você for rápido de endereço, você vai lá comigo até para você deixar referenciado aí. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Nós podemos ver parte do conteúdo desse livro. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, como o livro que João viu, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então aqui está descrito o conteúdo desse livro: lamentações, suspiros e ais. E agora João, após ver o Cordeiro que é digno de tomar o livro e desatar os seus selos, Cristo vai abrir esse selo. No versículo 1, vai lá para o Apocalipse 6. Volte lá que nós vamos estar. João olha e vê um dos 4 animais, ou seres viventes. Esses animais aí são seres viventes, aponta para a criação, ok, amado? Que dizia, com grande voz de trovão, vem e vê. Quando fala voz de trovão, amado, fala de força. Você já viu a força que o trovão tem? O raio tem? O impacto que ele causa? Então, quando o ser vivente chama João e diz com voz de trovão, ele está falando a força da mensagem que vai ser falada, o impacto do que está escrito no livro, o impacto do desatar dos selos. Então ele chama João a contemplar o desenrolar da história. E ele diz: vem, João, e vê. E vamos ver o que João vê. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que
estava assentado sobre ele tinha um arco. Olha os elementos do cavalo branco, seu cavaleiro. Ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Talvez esse verso aqui, e eu vou dizer por mim, eu acho ele o mais complexo de fazer a sua interpretação, a sua exegese. Por quê? Porque a abertura do primeiro selo, que apresenta o cavalo branco e sobre ele seu cavaleiro, ele tem no mínimo 3 interpretações. Eu vou passar as 3 e vou dizer a que eu interpreto a melhor. E eu queria ouvir dos irmãos o que vocês já ouviram, ou já leram, ou já entenderam, como vocês compreendem a interpretação desse texto. Porque vamos lá, amado, vamos devagarzinho para a gente entender. Primeiro, João ele olha. Quem que abre o livro, amado? Ele está no céu, e quem que abre o livro? Vamos interpretar o texto. Quem que abre o livro? Quem? O Cordeiro. Amém ou não? Amém. O Cordeiro está onde? No céu ou na terra? No céu. Ok? Esse cavalo e esse cavaleiro, ele vai atuar onde? No céu ou na terra? Na terra. E quem está dando ordem para esse cavalo e esse cavaleiro? Quem? O Cordeiro. Não é ele que está no livro? Não é ele que tem autoridade? Logo, dentro das 3 interpretações, e as 3 são: há quem diga que esse cavalo branco aqui é o Evangelho, o avanço do Evangelho. O Evangelho do Reino será pregado em todo o canto da terra, então virá o fim. Há quem entenda que é o Evangelho. Mas há quem entenda também que a interpretação desse cavalo branco seja Jesus Cristo. Cavalo branco, cavalo fala de força, branco fala de pureza, santidade e paz. Ok? Mas há quem interpreta também que esse cavalo branco, ele seja o anticristo. O Evangelho pode ser? Pode. Mas não temos tantos elementos bíblicos para encaixar, apresentar. Cristo, também temos elementos bíblicos. E pessoas fazem a referência de Apocalipse capítulo 19. Quer ver? Abra aí. Apocalipse 19. Olha aí, Apocalipse 19, 11. Leia, Marcelo, para a gente aí não. 19, 11. Apocalipse 19, 11 a 14. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montado em cavalo branco. Amém. Então, pegaram umas características, amados. Agora vamos fazer um paralelo do que está lá em Apocalipse capítulo 6. Fica aberto aí e vai assim, olha lá e aqui. Vamos lá, ó. Só para a gente tentar chegar a um denominador comum dentro do contexto e dentro do fundamento bíblico. João está olhando um cavalo branco e o que estava sobre ele, ou seja, o cavaleiro, ele tinha um arco. Um arco é um elemento de guerra, ok? Um arco é um elemento de guerra. Mas tem a flecha? Tem a flecha? Não tem flecha. No texto não tem flecha. Não apresenta a flecha. Se não apresenta a flecha, amado, subentendo que não é uma guerra armada, é uma guerra ideológica, espiritual. Eu quero apresentar que é, mas não é. Entende? E a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 6, versículo 2: e foi-lhe dada uma coroa.
Alguém deu uma coroa para ele. Ok? Coroa fala de reino, domínio. E ele saiu vitorioso e para vencer. Lá em Apocalipse 19, a descrição, ela se assemelha muito mais a Cristo do que aqui. Pelo menos a meu ver. Lá, olha só, ele é chamado de fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, os olhos são como chama de fogo, você tem a referência semelhante em Apocalipse capítulo 1, e sobre a sua cabeça, olha como é que já é diferente, e sobre a sua cabeça, não é que foi lhe dado, ele tem porque ele é, não que ele recebeu, ele tem porque ele é, e sobre a sua cabeça, havia muitos diademas, que é diferente, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, que é o verbo, de Deus, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Diga-me. Aqui nessa liberdade do André, eu aqui dizer, no Apocalipse 6, no final do versículo 2, está dizendo assim: e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Não é diferente? Não era vencedor, é como vencedor e para vencer. Que para vencer a ideia dele eu quero vencer, eu irei para vencer. Cristo sai assim, ó. Cristo é vencedor. Ele não sai para vencer, ele é vencedor. Já venceu desde a cruz. Oi? Já venceu desde a cruz. Amém. Entende? Então, dentro dessas três interpretações, amado, que é o Evangelho, que é Cristo e que é o anticristo, e aí a gente pode debater aqui, por isso que eu digo, é mais complexo, mas para mim se enquadra mais o cavalo branco ser o anticristo do que Cristo. Por quê? Porque Cristo que está abrindo, amado, se é Ele que está abrindo, não é Ele que está trafegando na terra, não é Ele o cavalo e nem o cavaleiro. Ele está regendo a história. E um dos atos da história iniciais, dentro da última semana de Daniel, é a manifestação do anticristo. E quando ele manifesta-se na primeira metade da semana, como que ele se manifesta? O anticristo, como que ele se manifesta? Na primeira metade da semana de anos, 3 anos e meio. No primeiro 3 anos e meio, como que o anticristo se manifesta? Primeiro ele se manifesta como Atuação, manifestação. como algo que vem para acontecer, como para vencer também. Só que é um campo, os 3 primeiros anos, sendo que seria uma coisa boa, mas no final dele, depois dos 3 anos passados, a gente vai ver. Boa, o cavalo é que cor? Branco. O cavalo é branco. O anticristo ele vai trazer inicialmente ao quê? A paz. A paz. A falsa paz. Entende? Tanto que em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:3, o texto sagrado, quando está falando acerca do tempo do fim, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5:3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então a primeira semana, a primeira metade da semana do anticristo, a manifestação dele é de uma falsa paz. De uma falsa paz. A gente vai ler um texto em Zacarias, que vai mostrar mais para frente, o Senhor dando ordem a esses cavalos. E aí, para mim, fica muito mais nítido ainda não ser Cristo o cavaleiro branco. Por quê? Porque se for ele o cavalo branco, e ele está governando a história, e a história está se desenrolando de acordo com ele vai desatando os selos, aqui já muda, não? Aqui já muda. E por que muda? Porque
da metade da semana, quando ele quebra o acordo, o que ele dá início? Ele dá início à perseguição, à guerra. Então não pode, na minha concepção, ser Cristo. Respeito e compreendo irmãos que afirmam que é Cristo, mas na minha concepção teológica, cabe mais o cavaleiro branco ser o anticristo, porque aqui a gente já vê a manifestação de guerra e guerra civil. É muito, para mim é muito translúcido isso, porque primeiro, a Bíblia diz que é permitido ele fazer guerra aos santos e vencer, e nós lemos aí, como é que está na sua versão? Cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Cavalgava altamente? Altaneiramente. Altaneiramente. Posição. E para vencer. E nós sabemos que o anticristo ele fará guerra aos santos e ele os irá vencer. Ele vai lograr êxito quando ele quebrar o acordo na metade da semana. Então, amados, eu não sei se vocês percebem dessa maneira, mas eu tinha que passar essas 3 interpretações para os irmãos. Se vocês forem ver muitos vídeos sobre esse assunto, vocês vão ver pessoas falando que é o Evangelho, vocês vão ver pessoas falando que é Cristo, e vocês vão ver algumas pessoas também falando que é o anticristo. E eu já li muitas vezes isso aqui, há muitos anos atrás, e sempre tive essa percepção que é o anticristo. Eu não sei se os irmãos pensam diferente, se pensam também tendo a total liberdade de falar e argumentar. Amém? Fala, meu Gabriel. Não entendi. Exatamente. Porque quando ele se apresentar, ele vai se apresentar como o Messias realmente, trazendo essa paz, essa plenitude, esse equilíbrio. Então as pessoas de fato, nós vemos sobre a besta, as pessoas vão adorar ele como Deus, vão adorar ele como Deus, como Salvador, Redentor. Então, para mim fica muito claro essa manifestação do cavalo branco ser a pessoa do anticristo, até pelo desenrolar dos selos, porque o segundo selo, vamos no versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, o original aqui é vermelho fogo, é o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz. Olha só, foi dado aqui permissão, autoridade, que é lhe dado, que lhe é concedido. Foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. Então esse cavalo vermelho, ele apresenta exatamente isso aí, guerra. E não só guerra, guerra civil. Nós vemos a continuidade dos eventos, porém muda a cor do cavalo para o cavalo vermelho sangue, simbolizando a guerra civil, conflitos, morte. Esse cavaleiro ele apresenta isso. E ele tem uma autoridade, qual? De tirar a paz. E como que ele tira a paz? Trazendo a guerra. E como que ele faz a guerra? Perseguição. Porque haverá uma resistência da igreja que não vai se submeter ao seu governo e ele vai começar a atuar com guerra. Por esse motivo que eu acredito plenamente que esse cavalo ele seja a manifestação do anticristo. Vamos ver o texto que eu falei de Zacarias, Zacarias capítulo 1, vamos junto comigo. Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim: e olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, que parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra.
Então note que é o Senhor que permite, que ordena que esses cavalos andem pela terra. Versículo 11. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, quanto às quais estiveste tirado estes 70 anos? Ele faz um questionamento. Então esse cavalo vermelho é um cavalo enviado para a guerra. Aí nós vemos, amados, que a história humana, ela é banhada em sangue, ela é banhada em guerra. A história da humanidade é manifesta em guerra. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, a de maior proporção a nível de mortandade, de 40 a 70 milhões de mortos. Nós temos as guerras mongóis, nós temos a guerra civil que teve na China, que matou milhões de pessoas. Nós temos as guerras napoleônicas, que matou milhões de pessoas. Então a história da humanidade, ela tem grandes conflitos e ela é banhada em sangue, mano. Nós temos a guerra civil russa, que matou também milhões de pessoas, a guerra dos 30 anos, enfim, a guerra do Vietnã. Os homens vão se matar. Interessante no texto, cadê? Deixa eu voltar nele lá, versículo 4. E saiu do cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado que tivesse direito, que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Havia duas espadas na época do Império, uma espada grande e uma espada curta, que era de combate pessoal, era a espada para sacrifício. É onde que apresenta realmente o original aí da espada grande, a espada de briga pessoal. Por isso que apresenta uma guerra civil. Vai ter guerra civil, ó. Quando nós vamos lá em Mateus 24, João 16, Cristo fala que o que vai acontecer? Alguns dos eventos, foi? Vai entregar outro irmão, trair-se uns aos outros. Um irmão vai matar o outro irmão. Guerra civil. Oi? Entendeu? Sim, mas dentro do aspecto teológico, escatológico, vão matar por causa da fé. Vão matar por causa do nome do Senhor. Essa é o que Cristo está falando. Vão matar por causa do nome do Senhor. Então, quando se tem guerra, destruição, bombas nucleares, mísseis, amado, destruição. Se há destruição, um dos reflexos da guerra, geralmente, o que é a posteriori? Fome. Fome. E é isso que acontece aqui no terceiro selo, versículo 5. E havendo agora o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, por um denário, e 3 medidas de trigo de cevada por um dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Então esse terceiro cavalo preto, ele sai após a guerra, e ele tem a balança na mão. A balança. E essa balança na mão fala de quê? Racionamento. Crise econômica. Crise social. Fome. A ponto de um dia de trabalho do trabalhador vai ser o suficiente para uma alimentação. Tem noção do que é isso? Você trabalhar o dia todo e o que você vai receber é equivalente a uma quentinha. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Você trabalhar para comer uma quentinha. Devido à crise, devido ao resultado da guerra, devido ao resultado das mortes, do que afetou a terra, racionamento alimentar, crise econômica, social, fome. Zacarias também apresenta um pouco isso.
Esses cavalos estão todos em Zacarias. Zacarias capítulo 1, capítulo 6, 2. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. Versículo 7. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide e andai pela terra. E andavam pela terra. E o que esse cavalo andava pela terra fazendo? Promovendo fome. Isso foi muito descrito no cativeiro do povo. O povo passou fome brutal. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, eu não coloquei aqui, mas falando eu lembrei. Daquela passagem em que uma mulher sacrificou o filho da outra para se alimentar. Lembra dessa passagem? Lembra dessa passagem? Agora não me lembro dessa passagem onde está. Uma mulher, pela crise, pela fome, que Israel estava sitiada, acabou-se a água, acabou a comida, água e comida acabou, e olharam, tinham criança. O povo de Israel praticou canibalismo por causa da fome. Se eu não me engano, está no livro de Reis. Não sei se é a primeira Reis, capítulo 6, alguma coisa assim. Se alguém achar, eu, de repente na edição eu coloco aqui essa referência. Uma das ações do anticristo, o que ele vai fazer, amado? Ele tem a marca dele, não é? E a marca dele envolve o quê? A marca do anticristo envolve o quê? A marca do anticristo envolve o quê? Não entendi. Não vai poder nem comprar nem vender quem não tem a... Opa, logo, crise. E aí, irmão, será que nós vamos se desesperar, como o povo de Deus desesperou naquele período, a ponto de cometer essa atrocidade? 1 Reis 6, 2 Reis, leia, por favor. 2 Reis 6, 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Chorom, Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: socorre-me, Senhor meu rei. Diante do que respondeu ele: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso abrigo na eira ou fui no tanque de pensar uvas? Mesmo assim o rei me indagou: o que te acontece? Ela explicou: esta mulher me disse: entrega teu filho para que comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. Eu lhe disse: agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela lhe escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. O povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Coisa desesperadora, terrível. Então haverá esse nível de fome. Levítico 26, 26 fala assim: quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Claro que não, irmão. Você vai trabalhar o dia todo, você vai receber o seu pagamento, e o seu pagamento vai ser o direito de uma refeição. O que você vai fazer? Você vai fracionar aquela refeição. Você não vai se fartar, a pessoa não vai se fartar. Crise, fome. Ezequiel 4:10. Oi, alguém falou? Ezequiel 4:10 em diante fala assim: e a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos de cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, que a sexta parte de em tempo beberás. Então me disse o filho do homem: eis que eu torno instável o sustento do pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, com desgosto, e a água beberão por medida, e com espanto, para que o pão
e a água lhes falte. E se espantem uns aos outros e consumam as suas maldades. Ou seja, o resultado disso tudo é a maldade humana, é a incredulidade, é a rebeldia contra Deus. Sendo que na abertura desse selo, o finalzinho está escrito: não danifiqueis o azeite e o vinho. O que isso simboliza para a gente, amado? Azeite e vinho. Unção, o Espírito Santo e o vinho. Oi? Sangue de Cristo, a alegria do Espírito, o poder de Deus. Então, a despeito de estar estabelecido todo esse caos, toda essa crise, tudo que vem acontecendo, abrindo o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, que é a fome, a crise econômica, tudo isso, o povo de Deus viverá a plenitude do Espírito Santo em meio à crise. Isso não vai ser danificado, isso não vai ser tocado. É nesse momento que o povo de Deus viverá a plenitude do poder de Deus em meio à crise, em meio ao caos. Mas só que não parou. Só que não parou. Ainda tem o quarto selo, o quarto cavaleiro, versículo 7 a 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, ou no original esverdeado, que é aquele verde cloro. Já viu aquele verde cloro? É um verde amarelado. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades, ou Inferno, mundo dos mortos, o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Que coisa horrível. Por que esse cavalo ele é amarelado, esverdeado, cloro? Porque eu não sei se você já viu um cadáver num pequeno estado de decomposição. A cor do cadáver é meio amarelado, meio pálido, aquela coisa esverdeada. O nível de morte que vai ter nesse período, amado, é um nível assustador. O resultado do pecado humano levará à consumação dele, que é a morte. Das duas formas, que o cavalo é muito claro em dizer. Aqui, ó, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, o Hades, o seguia. Ou seja, fala da morte física. Esse quarto cavalo aqui apresenta a morte física e a morte espiritual. Espiritual. Porque o Hades segue. O cadáver cai, o Hades escolhe a alma. O cadáver cai no chão, o Hades escolhe a alma. Aquele que cair no pecado morto, o Hades vai falar: me dá. E ele vai tomar. E vai dar o poder de matar a quarta parte da terra com espada, com guerra, com fome, com pestes, doenças e com feras da terra. Uma coisa assustadora, uma coisa espantosa. Os profetas também narraram isso. O profeta Jeremias queria que a gente fosse lá. Jeremias 15. Jeremias 15, versículo 1 e 2. E depois Jeremias 16, versículo 4 e 5. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés, Samuel, se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante de minha face e saiam. E será que quando disserem: para onde iremos? E ser-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para cativeiro. Apocalipse 13 fala sobre isso. Jeremias 16, versículo 4. Só pular a folha um pouquinho, já está aí. Versículo 4 e 5. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra,
e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu, os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entreis na casa do luto, nem vais a lamentar, e nem compadeceis deles. Porque este povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, e nem se farão por eles incisões, e nem por eles se raparão os cabelos. Ou seja, vai morrer criança, grande, pequeno, morte, por enfermidade, por peste, por guerra, por fome, e não terão nem o direito de luto. É isso que vai acontecer quando esse cavalo amarelo ele começar a trafegar na história da humanidade. Morte, morte. Mas não é morte como a gente está vendo agora, não, mano. A quarta parte. A quarta parte. Só para você ter noção, mais ou menos, a quarta parte é como se a população da China deixasse de existir. E a China é um país gigantesco. Quarta parte da população é só tirar a população da China. É morrer todo mundo de lá. Para você ter noção do que é. Morte em massa. Ezequiel escreve de uma maneira também aterrorizante também. Ezequiel capítulo 5. Esses textos são referenciados com Apocalipse 6. Ó. Ezequiel 5, 12 a 16. E uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte de ti cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembanharei atrás deles. Assim se cumprirá minha ira, satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, e que tenho falado no meu zelo. Quando cumprir neles o meu furor, e o opróbrio e a infâmia servirão de instrução, e espanto as nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. Versículo 17. Enviarei sobre vós a fome e mais bestas que desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, eu, o Senhor, falei. E tudo isso que o Senhor falou, mano, se cumpriu no cativeiro, se cumpriu no cerco babilônico. A referência que nós vemos ali: duas mulheres com fome, uma olhou e falou: hoje eu como seu filho, amanhã você come o meu. A outra foi lá espertamente e matou e sacrificou o filho da outra para se alimentar. Fome, fome, esterco de pombo, né? Estava escrito lá, né? Eles cobravam. Crise econômica. Ou seja, nosso dinheiro não vai valer nada nesse tempo, a não ser quem tem a marca da besta. Por isso que o justo vive de quê? Da fé, mano. Da fé. Oi? Esse capítulo também serve, Ezequiel chama muita atenção, né? Ele fala só o título do jogador, filha. Ezequiel? 7. O fim vem, o fim vem. E quando a gente fala exterminação geral. Sim. Sim. Se nós formos pegar, mano, Mateus 24, e você for colocando lado a lado, Cristo praticamente enumerou cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, clamor. Depois você lê Mateus 24, você vai lendo ali a partir do versículo 3, você vai indo. Vê se não se encaixa aqui. Voltemos lá para o Apocalipse 6.
o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que, olha isso aqui, Ana, que haviam de ser mortos como eles foram. E quem é esses que vão ser mortos como eles foram? Quem é esses? São ímpios? Mas a igreja não é martirizada, que dizem. A igreja não é perseguida, que dizem. Não é? Mas não é isso que a Bíblia diz. Não. Outra coisa interessante. João tem uma visão e ele vê debaixo do altar. O altar aqui é o altar do incenso. É o altar do sacrifício. Por isso que eles foram mortos. Ele diz: a alma dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, o testemunho deles foi verídico, amado. Eles foram fiéis. E foram fiéis até a morte. Outra coisa, eles estão em plena consciência. O corpo tombou, o corpo caiu, a alma não. Isso mostra a eternidade que o homem é. Salvo ou condenado, a consciência permanece. O homem tem consciência de quem ele foi e como ele agiu. É muito claro aqui. Eles estão lá e olha como que eles dialogam com Deus. Outra coisa, detalhe, eles não estão dialogando com João, amado. João está tendo contato com quem já foi. João está vendo uma visão da eternidade, como em Lucas 16 está descrito. Como em Lucas 16 está descrito, a passagem de Lázaro e o rico. E eles dialogam com o Senhor, eles estão questionando a Deus, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue e dos que habitam na terra? Aí é dado a eles uma comprida veste branca, pureza, santidade, e foi dito a eles: repouse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, os seus irmãos, que iam de ser mortos como eles foram. Eles clamam por justiça, mano. Porque eles estão vendo a perseguição, eles estão vendo a morte, eles estão vendo a injustiça que o anticristo está manifestando. Ele fala: Senhor, quando que o Senhor vai julgar ele? Quando que o Senhor vai condenar ele? Quando que o Senhor vai condenar o falso profeta? Quando? E ele fala: calma, até que se complete o número de seus conservos. Ou seja, fala também da onisciência de Deus. Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer. Ele tem essa consciência. Jesus Cristo disse em João 16:2: expulsar-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Paulo disse: eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. E ele foi decapitado. Apocalipse 12:11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Fala de pessoas fiéis, que não negociam. Se eu não me engano, Filipenses 1:29, a vós em relação a Cristo não foi concedido não somente só crer nele, mas também a padecer por ele. Nós devemos estar prontos para isso, mas a nossa fé nos leva a esse nível de comprometimento, a ponto de sermos fiéis e fiéis até a morte. É esse nível de fé que o Evangelho requer de nós. Sexto selo. Versículo 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício,
e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E como a figueira que lança desciam seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, escondei-me no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela tem uma resposta. Quem que vai resistir o grande dia do Senhor? Sabe isso? Só a igreja. Tem uma pergunta, mas tem a resposta. Quem que vai subsistir? Quem que vai resistir? A igreja. A igreja vai resistir. Agora os ímpios, eles vão se esconder. E mais, eles sabem. É isso que eu fico estupefato. Eles sabem que é o juízo divino. Eles sabem que é Deus derramando sobre a terra esses flagelos. E a Bíblia diz que eles se escondem achando que vão escapar. E eles falam: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Lucas 23:30 fala assim: então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, aos outeiros, cobri-nos. E os eventos que ele apresenta do sexto selo é já se aproximando a redenção humana, porque ele vai falar aqui, ó: eis que houve grande tremor de terra. O que é isso? Terremoto, ok? Um terremoto. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua também perdeu o seu brilho, tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram. E ele traz um outro elemento. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, não está maduro, abalada por um vento forte. E o céu se retirou-se como um livro. Ou seja, a história está se fechando. A história está se cumprindo. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, possivelmente por causa do tremor de terra, do abaco sísmico, do maremoto, do tsunami. E aí, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas rochas das montanhas e fizeram o seu clamor. Os profetas falaram sobre isso, amado. Joel, capítulo 2, versículo 30, Joel 3:15, e Jesus Cristo disse isso em Mateus 24, 29 a 31. Ele fala desses sinais. Oi, mas Pedro também falou em 1 Pedro, 2 Pedro, né? 2 Pedro, se não me engano, 3. Mas eu quero me ater aqui a um detalhe que ele disse aqui, ó, que João disse. Vocês prestaram atenção, ó. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, a estrela cai como quando a figueira dá de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então ele apresenta a figueira. Nós temos que ir para a Bíblia onde está a figueira, ok? Para a gente saber do que ele está falando. Vamos lá para Mateus 24, lá está descrito. A gente já pega essa referência desses sinais que acontecem no céu e vamos chegar até a figueira. Eu fiz um vídeo sobre a figueira, acho que eu postei no início dessa semana aí. Mateus 24, 29. Agora está aí. Show. Mateus 24, 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória,
E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os céus, os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Olha o discurso de Jesus. Aí ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas. Que coisa, mano? Que coisa? O que ele relatou, os sinais, ok? Jesus está falando, olha só, vocês estão vendo a figueira? Sim. Quando ela começar a brotar e dar folha, está vindo o verão. Da mesma maneira, assim, são os sinais. Então a figueira, neste texto aqui, não é o símbolo de Israel. A figueira é o sinal. Ela aponta para os sinais. E que sinais? Os últimos sinais. No caso aqui, o sexto selo, próximo do sétimo. Aí Jesus continua a dizer: igualmente, quando virem de todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Quem? Ele mesmo, Cristo. As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No início da minha fé eu lia isso daqui e eu entendia que era a geração do Senhor. Mas não é a geração do Senhor, porque a geração do tempo dele, ela passou. Que geração é essa que não vai passar? Qual geração é essa que não vai passar sem que esses sinais se cumpram? A geração que vê os sinais. A geração que contemplar esses sinais, essa não vai passar. A geração que contemplar o sol não dando a luz, nem a lua, as estrelas do céu caindo, e vendo isso daí, essa geração não vai passar. Outro texto referenciado, é importante a gente ler, Lucas 21, que fala da figueira. Lucas 21, 25. Jesus aqui, ele amplia alguns elementos nesse sexto selo. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, Mateus 24, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Note, aqui ele já coloca todas as árvores. E quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, quando a geração do tempo do fim vê esses últimos sinais aqui a acontecer, essa geração não vai passar. Essa será a geração que, se não morreu, contemplará a vinda de Jesus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. E a gente entra no último selo, o silêncio no céu, por meia hora. Apocalipse capítulo 8. Diga, meu irmão. A tribulação, a grande tribulação, é um período de 7 anos, né? Sim. Isso inicia com o surgimento do anticristo. Uma falsa paz. Então já é a partir daí, né? Já é a partir daí. Porque uma geração, a Bíblia 70 anos, né? E a período tribulacional é 7 anos, então todo mundo que já contemplar O advento do anticristo já vai vai ser. ser a geração que não vai passar. É.
É essa geração. Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O que significa isso, amado? Joga com os irmãos aí. Chuta aí. O que vocês acham que significa isso? Tenham em mente todos os eventos que foram apresentados até agora. São selos sendo abertos, a história acontecendo, os eventos sendo manifestados e Cristo o regente da história. E tudo ocorrendo. Agora abre-se o 7º selo e na abertura desse último selo tem silêncio no céu por quase meia hora. O que isso aqui significa? Vamos chutar, mano. Sem medo de errar. Não pode errar na prova, né, moço? No teste pode. Na prova pode dar mole, não. Dá mole, vai ficar reprovado. Oi? Um momento de tempo que o quê? Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Um momento de tempo de reverência ao Senhor. Lembra, eu sempre ensino isso aqui. A Bíblia explica a própria vida. As referências devem fundamentar o nosso argumento. O que ele está apresentando aqui é quando o sumo sacerdote saiu do tabernáculo e o povo de Israel ficava por lá de fora. Quando o sumo sacerdote se apresentava ao povo, que era uma referência do contato do homem com Deus, a ligação do homem a Deus, o povo ficava em silêncio, em respeito, em temor, em reverência. Era a presença do Senhor ali sendo manifestada. Então as pessoas ficavam em silêncio. Silêncio. A abertura do 6º selo é essa reverência, é esse respeito ao Senhor. E o versículo 2 continua. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. E viu outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensários de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tocou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, ou seja, o evento final. E esse evento final representa o quê? A vinda do... E logo a vinda do Senhor acontece o quê? O arrebatamento, o nosso encontro com Ele. Aí ele já começa aqui, dá os detalhes de quê? Das 7 trombetas, mas também tem as 7 taças. Na próxima oportunidade a gente pode de repente partir até com as 7 trombetas, para depois para as 7 taças, porque a taça, ela representa a taça da ira de Deus, que são os flagelos do Senhor sobre os ímpios. Então de repente a gente pode ir para as trombetas e depois para as taças, que seriam importantes. Eu entendo aqui, na abertura do 7º selo, que as súplicas, as orações, o clamor, o altar do incenso, que aqui é o altar do incenso, não o altar do sacrifício, as nossas orações são respondidas. O nosso clamor, que clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ele é atendido. E o Senhor vem. Eu sempre gosto de dizer que Elias, ele vai à beira do Rio Jordão e ele clama, e ele é arrebatado. João Batista, da mesma maneira, ele não vai para o Rio Jordão à toa. Ele vai porque ele sabe que foi lá que o céu se abriu e o Senhor se manifestou e levou o profeta Elias. E é lá que João também vê o céu se abrir e Deus falar: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. Então, amado, que a nossa fé e a nossa postura, o nosso testemunho possa nos acompanhar
para que a gente seja encontrado digno da vocação a qual nós fomos chamados. Porque vai exigir de nós um testemunho fiel, pleno, para vivermos o extraordinário de Deus em tempo de crise, em tempo de muita adversidade. Vivemos hoje uma fé muito superficial, vivemos um evangelho moderno muito palatável, muito confortável, em que líderes não têm o desejo de ensinar o que está sendo ensinado aqui, o que é passado aqui. Fala-se sobre diversos assuntos, mas esses assuntos aqui, que eu julgo filé mignon da fé, as pessoas não querem, as pessoas não se aprofundam. Poucos cristãos até leem o livro do Apocalipse, e é por esse motivo que eu estou passando. Julgam difícil, complexo, eu disse, ele tem as suas complexidades, ele tem as suas dificuldades, como aqui o cavalo branco, por isso que eu deixei asterisco. Mas eu dei aqui o meu parecer, acredito eu que seja a manifestação do anticristo, mas isso não pode nos afastar, mano, de ler o Apocalipse, entender o Apocalipse, amar o Apocalipse, buscar o entendimento do Apocalipse, orar sobre o Apocalipse e clamar até que o Senhor venha. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso anseio. Amém, irmãos? Nos dá a ideia de que a maioria do Apocalipse é espiritual. Sim. Simbólico, né? Espiritual, simbólico. E muitas das ações também reais. É onde a gente deve fazer ali a aplicação e entender como que funciona cada elemento. Se é simbólico, se é literal. Então, deve-se ter um equilíbrio de quando se lê o Apocalipse. Buscar as referências cruzadas, ver para onde que João está apontando, quais os profetas que João está apontando, o que ele está querendo dizer com aquele símbolo. Por exemplo, o selo, amado, era para proteger o conteúdo que estava escrito, para que aquele que fosse receber a carta ou o livro tivesse a consciência de que aquele documento ou a carta não foi violada. Então, quando o cordeiro ele toma o livro e desata os selos, o selo e o livro está intacto, e ele tem a dignidade, o direito de abrir o livro e desatar os seus selos, porque a história está na mão dele. Ninguém violou, ninguém rompeu, ninguém teve autoridade para isso, somente Cristo. Então a abertura e a autoridade dos selos está na mão do Senhor. Volto novamente, por isso que eu não acredito que o cavalo branco seja ele. Por isso que eu não acredito. Agora, pode ser? Pode ser. Por isso que eu falo, eu não escrevo em pedra alguns assuntos. Eu não escrevo em pedra. Até porque, amado, a Bíblia diz que aquele que retirar ou acrescentar, as pragas desse livro virão sobre ele. Então, eu não quero que essa praga me alcance. Amém? Então, por isso que eu tenho esse temor. Por isso que eu tenho esse respeito a esse sagrado livro. Amém, irmãos? Algo a acrescentar? Oi? Chegar a se aprofundar mais conforme Ezequiel fala na travesseira do mundo. Sim. Eu acho que a resposta da sua pergunta ela está lá em Pedro, que eu não coloquei como uma referência, mas está lá. Deixa eu achar aqui. Ela perguntou: como que a igreja deve se preparar para enfrentar, para atravessar, para suportar? Vamos ler? 2 Pedro 3, eu vou ler o capítulo completo, ou pelo menos até aqui o 14. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante a vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, vai ter pessoa que vai viver dessa maneira, que vão andar segundo as suas próprias concupiscências, vão escarnecer, como zombaram, os jovens zombaram de Elias,
Lembra? Sobe, careca, sobe. Se ele vai ser arrebatado, sobe. Vão zombar do Senhor. Vão zombar dos cristãos, né? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, ou seja, havendo, pois, esses eventos, esses selos, esses sinais acontecerem, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados como imaculados e irrepreensíveis e em paz. Então eu acredito, Marcelo, que a forma da igreja se preparar é viver de maneira santa, piedosa, irrepreensível, imaculada, aguardando e apressando a vinda do Senhor. E como que eu apresso? Com o meu estilo de vida. Com o meu estilo de vida. Fala. Posso dar mais uma resposta à pergunta que você fez? Sim. Filipenses 3, 13. Filipenses 3,13. Fala aí. Paulo vai dizer assim, falando a carta aos Filipenses, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que há alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, o segredo da igreja hoje é nós prosseguirmos para esse alvo. Que alvo é esse? É Cristo Jesus. É igual o senhor falou aí, eu peguei o senhor falando aí, ele falou que nós vivemos uma fé muito superficial. Muitas das vezes a gente não avança, a gente não prossegue. A gente perde muitas das vezes o foco que é Cristo Jesus. Mas aqui ele está ensinando a cada um de nós a gente prosseguir. Chama atenção embaixo também quando ele diz, no 18, porque ele vai dizer assim, porque muitos atos pais, muitas das vezes, nos disse, e agora também digo, chorando são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, Deus deles é o bem, e a glória deles é para a confusão dele mesmo. E só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Ele transformará o nosso povo abatido para sermos conforme o seu povo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então é aguardar esse momento, é prosseguir com essa meta, com esse alvo, olhando para Cristo Jesus. Eu vi uma mensagem esse dia, Billy Graham, ele falando que se a gente pegar o livro de Daniel, e a gente pegar o Apocalipse, que é a revelação de Jesus para cada um de nós, e
E a gente pegar, ele fala jornal porque são mensagens antigas, né? Sim, sim. Na época era jornal. Se a gente pegar os três, a gente vai ver a Bíblia se cumprindo. E está se cumprindo no nosso meio. Os sinais estão cada dia mais evidentes para cada um. Mais uma vez, toda hora. O segredo qual é? Para a igreja, para aqueles que serão levados, é permanecer na presença do Senhor. Independentemente do que acontecer na nossa volta, é a gente prosseguir e não perder o alvo que é Cristo Jesus. Nessa passagem aí, por exemplo, nós vemos dois tipos de gente aí. Dois tipos de gente. Os que são inimigos da cruz de Cristo. E quem é inimigo da cruz de Cristo? Aquele que vive com o seu bel prazer. O Deus dele é o vento. Fala da carne, da satisfação. E daqueles só pensa nas coisas da terra. E o outro grupo é que pensa nas coisas do céu. É dois grupos. Então, Marcelo, a forma da igreja se preparar é pensando e buscando as coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. E Jesus Cristo também disse que há a profecia de que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Então, assim, a gente deve lutar para não deixar esse amor se esfriar. Porque Éfeso perdeu. Éfeso deixou o primeiro amor. Tem muita gente que fala assim, no começo eu tinha... não, fulano está no primeiro amor. Na verdade, nenhum cristão deve deixar esse primeiro amor. Porque se diz que deixou o primeiro amor, está em risco. Está em risco. Que aquele que perde o primeiro amor, perde Deus. Então, o multiplicar da iniquidade faz com que o amor se esfrie. Se o amor se esfriar, certamente desviará. Ou melhor, já está desviado. Porque quando fala de multiplicar a iniquidade, fala daquele que peca de maneira deliberada e consciente. Então a gente deve ter um cuidado, amado, e analisar a nossa própria vida, se a gente está tratando as coisas celestes, espirituais, de qualquer maneira, sem temor, sem reverência, sem humilhação, sem quebrantamento, sem arrependimento. Se a gente está levando de fato a nossa fé cristã como ela deve ser. É isso que a gente tem que ter esse cuidado, para a gente ter o nosso clamor aceito, respondido, e a gente ser recebido nos céus. Romanos capítulo 8 diz que a manifestação da criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. E ali fala de filhos maduros. Deus aguarda filhos maduros, conscientes teologicamente, biblicamente e espiritualmente. Que nós possamos ser essa geração, em nome de Jesus Cristo. Amém?